Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou dar uma complementada no vídeo do laicismo que eu fiz, dando um exemplo da Revolução Francesa, comparando a França depois da Revolução com a França absolutista, mostrando que, na real, o que chamam de absolutismo não era tão ruim assim, Bom, acho que nesse ponto da jogada, qualquer um sabe, Qualquer um que teve o mínimo de estudo de história sabe que a Revolução Francesa foi um banho de sangue que matou gente inocente a rodo, matou padre, freira, confiscou terras do clero, censurou, perseguiu muita gente, deixou um rastro de mais de 1 milhão de mortos em 10 anos. Mas será que a França pelo menos ficou mais livre economicamente do que era no absolutismo? Muito pelo contrário. Um historiador que trata muito bem desse tema é o francês Pierre Gachot, que viveu de 1895 a 1982, e aqui eu vou dar só um breve resumo do que ele fala na obra dele. Por exemplo, na França absolutista, estou considerando aqui o absolutismo do ano 1648, que é quando tem a Paz de Westfália e fixa a noção geopolítica de que os interesses do Estado são mais importantes do que os interesses da religião. Esses são os princípios da Paz de Westfália, que terminou a Guerra dos 30 Anos. Então estou considerando aqui o período de 1648 até 1789. Bom, na França, nesse período, você tinha um imposto de renda, o de captação, ou seja, per capita, e o vigésima, que é 5%. Você tinha, por exemplo, vários impostos que tinham nomes diferentes dependendo da região da França. E muitas pessoas usam isso para falar que tinha mais impostos que realmente tinham. Mas na real era só um nome diferente em cada lugar. Na França absolutista, metade do solo do país pertencia aos camponeses. O sistema de cobrança de impostos era muito ineficiente e havia regiões onde os camponeses ficavam 20 ou 30 anos sem pagar impostos. Havia também impostos sobre mercadorias, como o do sal. Em 1788, um ano antes da Revolução começar, as exportações francesas tinham um valor de 1 bilhão de francos. E só voltou a ter esse valor em 1848, ou seja, 60 anos depois. Ou seja, a Revolução Francesa espalhou só miséria. As taxas em gênero tinham cobrança muito irregular. A nobreza muitas vezes era pobre porque não podia aumentar os impostos ou criar novos. A igreja tinha cerca de 14% das terras da França. A cobrança de impostos era terceirizada, feita pelos tratantes, algo semelhante aos publicanos romanos. Os tratantes faziam um acordo com a coroa, onde eles perguntavam de tal região quanto ele queria. Os tratantes então pagavam à vista esse imposto para a coroa e falavam que agora a incumbência de cobrar era dele e tudo que ele cobrasse a mais era dele. Então eles iam lá e muitas vezes esfolavam os camponeses com os impostos mesmo. Esse talvez fosse o maior abuso do absolutismo. Já o imposto de renda era cobrado por aparência, então muitas vezes os camponeses espertos, assim como os mineiros, eles deixavam suas casas cair aos pedaços para pagar menos e no fundo comiam muitas vezes que nem rei. A França tinha mais de 13 mil quilômetros de estradas pavimentadas com pedra, tinha canais que passavam pelo país inteiro e a França pré-revolução era rica, com os camponeses tendo 5 refeições por dia, todas elas com abundância de carne. Na França circulava metade de todo o dinheiro da Europa, e havia uma pobreza da nobreza, por causa do absolutismo, que minou a nobreza. Só que os camponeses ainda tinham muita riqueza. A capacidade de produção naquela época era muito menor do que era hoje, obviamente, e algumas regiões às vezes passavam fome, seja por ter colheitas ruins, ou invernos rigorosos e longos, ou porque uma outra região não conseguia fornecer comida tão rapidamente para a logística precária e lenta da época. Mesmo assim, a fome acontecia apenas em certas regiões e em certos períodos, e estava longe de ser generalizada. Muitas vezes, os reis absolutistas tinham que voltar atrás nas suas medidas porque a igreja os pressionava. Quando Luís XIV centralizou o poder no meio do século XVII, gerou
revoltas generalizadas dos nobres, que eram as frondas, que duraram de 1648 a 1653, e que infelizmente perderam. No entanto, Luís XIV teve que voltar atrás de algumas coisas, restaurando certos poderes e privilégios para os corpos intermediários de governança, seja os conselhos de comércio, liberando um pouco a economia, cortando impostos, etc. A principal pressão para isso vinha, obviamente, da Igreja, como a feita pelo arcebispo François Fenelon de Cambrai, que viveu de 1651 até 1715. Em 1789, as receitas foram de 475 milhões de francos, com uma despesa de 600 milhões, então havia um déficit e um problema financeiro. A França era um país rico economicamente, só que pobre financeiramente porque tinha esse déficit. A situação da França era como um cara que tem muito patrimônio, mas não tem liquidez. Não adianta você ir no posto, abastecer o carro e você falar que é dono de todo um bairro. Você precisa de dinheiro, precisa de liquidez. Os gastos da corte eram apenas de 32 milhões, que estava incluso a guarda real e os funcionários. Quando Napoleão chegou ao poder em 1800, ele conseguiu uma arrecadação muito maior do que a nobreza conseguia. O ministro da Economia do reinado de Luís XVI era Jacques Necker, que era um suíço que não valia nada. Ele simplesmente pegava empréstimos sempre que faltava dinheiro, e a impressão que dava é que ele era extremamente habilidoso. Ele contraía uma dívida para pagar a dívida antiga, e daqui a um ano ele contratava uma dívida ainda maior, a juros elevadíssimos. E quando foi descoberto, a França já estava quebrada. Ele foi encarregado da economia em 1776, 1788 e 1789. As soluções do século XX já eram, em parte, aplicadas no século XVIII. Em 1777, ele contratou um empréstimo de 24 milhões. No ano seguinte, um de 49 milhões e em 1779, um de 69 milhões. E em 1781, um de 77 milhões. No entanto, vejamos agora como a Revolução piorou muito a França e o resto do mundo inteiro, já que as suas ideias se espalharam pelo mundo inteiro. Bom, foi criado o alistamento militar obrigatório através da Lei Jourdan de 1798 e o Exército Nacional. O rei absolutista mais famoso da França, Luís XIV, um século antes, tinha conseguido montar um exército de 140 mil homens, o maior da época, e ele teve que fazer isso indo em toda a França, implorando a Deus e o mundo para convencer alguém a seguir ele. Já Napoleão conseguiu um de 600 mil homens em uma semana, porque quem não fosse era guilhotinado. Ainda surgiu o nacionalismo exacerbado, a ponto de proibir línguas locais como o borgonhês e o occitano provençal. Também foi criada a educação pública obrigatória, que não precisa nem falar nada, né? Napoleão falava que se ele olhasse o relógio, ele saberia dizer qual problema de matemática toda a França estava resolvendo. Em 1802, os governos foram autorizados a cobrar impostos para a manutenção do sistema de doutrinação estatal. Na Lei de Maio de 1806, seu complemento em 1808, o governo determinou a submissão absoluta da educação aos ideais políticas governamentais, e nenhuma escola ou instituição de ensino poderia funcionar fora ou paralelamente à Universidade Imperial. Foi criada também a Lei dos Suspeitos, que você podia ser preso e morrer apenas por ser um suspeito de ser um católico ou contra-revolucionário. Foi criado também o Banco Central, por Napoleão em 1800. Antes, o rei Luís XV tinha tentado criar um em 1718, mas que faliu em 2 anos e teve que ser extinto. Foi criada também a moeda fiduciária. Eles criaram o assignat, que é um papel moeda, onde eles usaram as propriedades da igreja confiscadas como forma de lastro. Eles pagaram toda a dívida através de uma inflação gigantesca, e antes a moeda era lastreada em ouro. Eles também criaram uma maior estatização da justiça, criando uma espécie de Supremo Tribunal da época, que era o Comitê de Salvação Pública. Também fizeram a Lei do Máximo General, de setembro de 1793, que foi um controle de preços que estabelecia o preço máximo, que gerou fome como qualquer controle de preços. E também desarmaram a população. Talvez tenha esquecido de alguma medida, porque foram muitas medidas ruins criadas com a Revolução Francesa, e a maioria, se não todas, hoje em dia são comuns no mundo inteiro.
e quase todo mundo defende, não sabendo de onde vêm as ideias ruins. Então, espero que com esse vídeo possa ter informado melhor sobre os erros da Revolução Francesa e do Iluminismo. Obrigado a todos que assistiram, até mais.